Esse é o Três Perguntas, programa do Departamento de Filosofia da Unicinos. Hoje, com Leonardo Kuzler, pós-doutorando em Filosofia, aqui na Unicinos. Olá, Leonardo. Leonardo, por que propriamente pensar ou filosofar sobre o antropoceno? Boa tarde, Gabriel. Para mim é um prazer estar aqui e começando pela primeira pergunta, né? O antropoceno é um conceito que já está sendo estudado e pensado há décadas por outras áreas do saber. A filosofia, como de costume, ela chega um pouquinho atrasada, né? Espera os acontecimentos passarem para depois refletir sobre, né? Mas acho que já é chegado o momento, já faz pelo menos uma década, um pouco mais, né, que alguns filósofos e algumas filósofas começaram a abordar esse conceito, começaram a tratar dessa questão. E se a gente pensa pela origem da palavra, né, o antropoceno parece uma coisa neutra ou até boa, né? É a era do ser humano, né, a era do antropos, né? Mas na verdade ela concentra em si uma questão negativa, que é o conceito de antropia, né? Quer dizer, como que o planeta, como que o mundo no qual nós habitamos, ele é afetado pela vida humana, ele é afetado pela forma como o ser humano habita esse mundo, né? E mais ou menos não existe assim um período muito preciso para se falar de quando começou o antropoceno, né? Tem alguns autores, né, dependendo da área do conhecimento, que vão dizer que seria do final do século XVIII, início do século XIX, outros vão colocar mais como algo relativo à própria Revolução Industrial. E tem alguns outros autores que vão falar de antropoceno de uma forma mais enfática a partir dos anos 50 do século XX, né? Quer dizer, quando houve uma grande expansão do pós-guerra, né? E as formas de criação e de produção realmente se exacerbaram no mundo, né? Mas o que isso tem a ver? Qual é a relação desse antropoceno? Por que a filosofia tem que pensar sobre, né? O antropoceno, então, ele está relacionado à forma como a gente desgastou o planeta, a forma como a gente explora o planeta, quer dizer, a forma como a gente vive no mundo, pensando numa lógica de consumo, hiperconsumo, hiperprodução e do estoque, né? E que anda junto com a ideia do desenvolvimento do capitalismo ao longo da história, né? E esse tipo de relação com o ambiente, do ser humano com o ambiente, né, dos impactos da forma como nós vivemos no mundo, no meio ambiente, criou coisas um pouco irreversíveis, né, que nós estamos enfrentando agora em termos de crise climática. Então, a filosofia, se aliando a outras áreas do saber, que já vem tratando isso há mais tempo, né, tem condições agora de lançar novas perguntas, refletir sobre algumas respostas provisórias já prestadas por outras áreas do saber e propor também algumas soluções que eu considero que a filosofia tem condições de não só analisar criticamente, pensar sobre, mas também projetar ações e projetar soluções para essas crises climáticas, ambientais, nas quais nós estamos implicados diretamente, né? Independentemente de onde nós vivemos, né? Você poderia dizer, então, que a emergência do antropoceno como um problema filosófico, ele coincide com também a tomada de consciência do impacto da vida humana sobre o planeta, sobre os nossos modos de existir, sobre o planeta, sobre a forma como que nós vivemos no mundo? E isso com certeza, e não só pela forma, né, o modo como a gente vive, mas especialmente pelo modo individualista do qual nós vivemos, né? Porque além da questão da superprodução e do superconsumo que eu mencionei anteriormente, né, nós só chegamos onde chegamos por uma coesão individualista, né? Quer dizer, um foco de produtividade, um foco de desenvolvimento humano, social e econômico sempre concentrado no indivíduo, né? É o indivíduo que vai empreender, é o indivíduo que vai resolver o problema, é uma pessoa, né? O exército de um homem só, né? E isso se tornou um grande problema. Acho que na contemporaneidade acho que é impossível a gente pensar em soluções que não sejam, que não passem, né, por um trabalho de equipe, por um trabalho mais comunitário, mais de outras pessoas, né? E acho que uma das tarefas da filosofia, um tipo de resposta, um tipo de
ideia que a filosofia pode lançar ou endossar é essa noção de um trabalho, talvez uma visão, uma forma de viver nesse mundo, de habitar esse mundo que seja um pouco mais comunitária, que seja um pouco mais social nesse sentido, né? É por isso, então, que seria necessário a gente pensar em outras formas de habitar o mundo, de repensar a própria ideia de como nós habitamos o planeta? Porque essa questão do habitar, né? O meu projeto que eu tenho me debruçado agora, né, mais recentemente, ele tem 3 palavrinhas-chave ali: compreender, habitar e projetar. Eu parto do pressuposto que nós devemos primeiro, então, interpretar e compreender a situação na qual nós estamos, né? Habitar no sentido de que nós precisamos nos demorarmos em algumas questões, né? E para dizer que a gente habita um território, para dizer que a gente habita um locus, né? Um local, a gente precisa de tempo, né? E a gente está numa realidade na qual o tempo é cada vez mais escasso, que as coisas são cada vez mais aceleradas, então nós perdemos um pouco essa noção de enraizamento e de habitação, né, de habitar determinados locais, né, enquanto seres humanos, habitar um mundo, né, ou uma casa compartilhada, né, que é um mesmo planeta para todos os seres humanos e não humanos também. E o terceiro ponto, que é projetar, né? Quer dizer, beleza, eu faço essa leitura, eu faço uma análise crítica, eu entendo como que eu posso reatar ou retomar algumas formas de habitar esse mundo e eu projeto outras formas de habitar. Quer dizer, a gente já percebeu historicamente que as formas de habitar próprias do antropoceno não levaram a humanidade a um futuro promissor, né? Que é o nosso presente, né? E se a gente continuar nessa mesma toada, nós teremos mais problemas em termos de exploração do meio ambiente, de devastação ambiental. E a gente já percebeu que isso não funcionou. E as soluções dadas até então de enxergar normalmente o meio ambiente como apenas, como diria o Heidegger lá nos anos 50, né, na questão da técnica, apenas como um meio a ser explorado, né, ou como um recurso a ser explorado, né, não deu certo, não funcionou e a gente precisa, então, pensar em outras formas de habitar esse mundo, né? Muito interessante essa tua ênfase sobre a ideia de habitar, porque quando Cícero traduziu os gregos ali, ele traduziu ethos por habitare, né? E a gente, ou por hábitos, e a gente perdeu um pouco essa polissemia semântica entre a habitação, o habitat dos animais, por isso a etologia, né? O estudo do habitat dos animais, mas também no sentido do hábito, no mesmo sentido que o Aristóteles dizia que o hábito é a segunda morada, é a morada do homem, né? E essa me parece um pouco que a gente perdeu esse espectro semântico de que os nossos hábitos em relação aos nossos costumes mesmo, ao modo como a gente vive, a modos de vida, como você falava, de certo modo determinam e impactam o nosso habitat e a forma como nós habitamos no planeta também, né? Parece que essa tua ênfase sobre o habitar resgata um pouco essa polissemia semântica sobre esse termo. É interessante a tua lembrança, né, de pensar sobre essa raiz etimológica, de como a gente perdeu, né? De fato, eu considero que essa ideia do habitar, especialmente pensando numa realidade contemporânea na qual eu mencionei que nós temos o hiperconsumo, a hiperprodução e a velocidade, né? E uma das coisas que eu tenho me debruçado nos últimos anos é pensar formas de habitar o mundo que sejam para a desaceleração ou que desacelerem a forma como a gente vive no mundo, né? E isso entra em contato com outros problemas, não só ambientais, mas problemas da ordem social e psicossocial, se a gente pode dizer, né? Em termos de ansiedade, dos altos índices de burnout, de depressão relacionada a esse tipo de vida do trabalho e vida pessoal que estão atravessadas por essa lógica de uma produção muito rápida e que não deixa espaço para que a gente viva de fato, para que a gente consiga habitar o mundo, né? Ter esses hábitos que sejam mais saudáveis, que sejam melhores para a nossa vida e que acho que nos alimentam a alma, né? De novo, essa polissemia semântica aí entre o moros, da moral, e da morada,
né? Também sempre presente aí na recepção latina dos gregos, mas que de alguma maneira foi se perdendo para nós, né? Hoje a gente fala às vezes em morada ou em pensar sobre as nossas moradias ou pensar em termos da arquitetura das cidades mesmo e de como isso impacta de alguma maneira na vida moral, né? Como a vida moral impacta nos nossos modos de vida nas cidades, no mundo, no planeta, é uma conexão que parece que foi um pouco perdida nesse antropoceno. E de fato, né, se nós pensamos ainda, de novo, né, da etimologia, né, a economia, né, o oikos, nomos, né, as regras da casa, né, quando nós pensamos da organização, a gente pode pensar contemporaneamente da organização financeira, né, mas a organização das regras da casa, quer dizer, como que se vive aqui dentro desse espaço que eu habito, né? Como que eu consigo me desenvolver enquanto ser humano com as minhas paixões, com as minhas ambições, com os desejos que eu tenho, nas normas desse espaço, desse território em que eu habito, desse território em que eu tenho um grupo de semelhantes que vive comigo, né? Então é interessante retomar essa ideia e eu acho que combina com essa visão da pesquisa que eu venho desenvolvendo já sobre essa ideia de desaceleração, né? Que talvez, na minha opinião, seria uma das revoluções que nós podemos fazer hoje, né? Dos posicionamentos mais desobedientes e revolucionários talvez seja ser improdutivo, talvez seja ser inútil, talvez seja pensar mais do ponto de vista poético e da criação, da poiesis mesmo, né? E não necessariamente da produção de algo que tem que ter utilidade, que tem que ser vendável, que tem que estar dentro da lógica de um mercado que novamente retoma essa perspectiva de exploração e de dominação do outro, da natureza, né? E é essa espécie de esgotamento dessas nossas perspectivas que faz com que você, nas suas pesquisas, vá buscar isso em outras matrizes de pensamento, como, por exemplo, o pensamento japonês, a filosofia japonesa, esse aspecto que justifica uma busca de outras matrizes, nas quais, por exemplo, há uma perspectiva mais aberta a essa desaceleração, a essas novas formas de habitar? É interessante que a minha pesquisa acabou me levando, né, por interesses pessoais, por interesses acadêmicos, né, eu tenho uma relação forte com o estudo do idioma e da cultura japonesa já há quase uma década e eu percebi ao longo das leituras, né, primeiro que a filosofia em geral acaba se atendo aos cânones e aos filósofos e as filósofas mais importantes apenas do Ocidente, né? Deixando o eixo oriental basicamente de lado, né? E desconsiderando, né, a filosofia oriental como um todo, né, de uma forma mais geral. E especialmente na filosofia japonesa tem algumas questões que eu acho que são importantes pontuar, né? Primeiro que existe a filosofia japonesa mesmo, feita por japoneses, né, com pensamento próprio, local, mas pensando em questões universais também, assim como no Ocidente se fez a vida inteira, né? Mas também há uma perspectiva, talvez, nós temos a filosofia no Japão, que é autores que trabalham com cânones ocidentais, né? E a ideia que nós temos no Brasil e no mundo em geral, quando nós pensamos em filosofia como modo de vida, ou a minha filosofia de vida, quando nós falamos de uma forma mais genérica. E, desse sentido, tem uma relação maior com a cultura, talvez, do país, né? De novo, o hábitos, né? Ou a forma como se vive no mundo. A filosofia autóctone do Japão, ou, né, que brote daquele modo de vida. Exato. E aí, uma das questões que me chama a atenção, assim, tem alguns conceitos, eu destacaria alguns rapidamente, né? Tem um conceito, por exemplo, de motainai. Motainai é o conceito que a mãe ensina para a criança, não desperdiça comida, não desperdiça as coisas, né? Que a gente também ouve aqui da mãe, do pai, dos familiares, né? Come tudo, limpa o prato e tal. Mas isso é uma coisa muito forte assim na cultura japonesa, né? Ao ponto de você ganhar desconto se você come tudo no restaurante, ou ao ponto de ser multado ou ganhar, ou daqui a pouco, uma chamada de atenção por deixar a comida no prato, coisa assim, né? Junto a isso tem uma relação com a separação dos lixos, por exemplo, né? Você tem que separar porque é o correto a se fazer e porque todo mundo espera que você não vai fazer direitinho. Se você não fizer direito, vai ter alguém que vai olhar, vai olhar torto ou vai multar, dependendo do lugar que você mora, né? Um outro conceito que é importante
que conversa com uma forma mais geral, com a relação com as coisas, né, com entes animados e inanimados, né, com entes humanos e não humanos, né, é o conceito de wabi-sabi. Né? O wabi-sabi é o conceito que tem a ver com a transitoriedade, né, da aceitação que as coisas vão perecendo, que as coisas vão mudando, né, e também com a ideia de imperfeição. Então, quer dizer, aceitar as coisas com suas imperfeições. Isso, tanto nós como seres humanos, nos aceitar. Estou ficando com a barba branca, estou ficando com o cabelo branco, estou envelhecendo, estou mudando, engordei, emagreci, né? Mas continuo vivendo e tal. E isso, quando se pensa na lógica da vida simples ou de uma vida mais frugal que busca essa simplicidade, né? Um exemplo mais clássico, talvez, do wabi-sabi seja quando se fala da cerimônia do chá. A cerimônia do chá, em geral, assim, tradicionalmente, né, ela ocorre em uma choupana simples, em uma cabaninha simples, com um telhado de palha, com as paredes feitas de adobe, coisa assim. E o que importa naquele momento? Tomar o chá. Para nós, contemporaneamente, talvez seja difícil, né, de deixar o celular de lado, não tirar foto, sei lá o quê. Mas a cerimônia, em geral, ela acontece para que a gente se esqueça das coisas que estão acontecendo e viva aquele momento presente, né? Então, o que eu tenho que prestar atenção ali é o barulho da água fervendo, é o barulho da chaleira de metal, é alguém me servindo, é alguém mexendo o chá, é alguém colocando, o ato de ser servido, o ato de servir alguém, né? E essa ideia da simplicidade, né? Que o que mais importa naquele momento? É esse momento mesmo. O que mais importa naquele momento é beber o chá, é contemplar, é estar ali. Não tem decoração nas paredes? Não tem. E o chão é meio sujo, assim. É isso aí. Por quê? Porque a vida é isso aí. A vida não é só os palácios com coisas suntuosas, com ouro, né? Com coisas com decorações muito exorbitantes, né? Então, essa ideia de cultuar um pouco a simplicidade, a frugalidade, né, a partir desse conceito de wabi-sabi. E o terceiro conceito que eu considero importante para esse assunto é o conceito de kintsugi, né, que talvez seja mais conhecido e tal, que é aquela ideia de quando você quebra uma coisa, né, você não joga fora, que é a lógica que nós temos no Ocidente em geral. Uma coisa quebrou, estragou, é mais barato eu comprar uma nova do que mandar consertar. E a gente faz isso com tudo, com sapato, com roupa, né? A gente não tem mais lugares, às vezes, não tem mais sapatarias nas cidades, não tem mais costureiros e costureiras alfaiates que arrumam roupa, né? Porque é mais barato comprar uma nova do que consertar. Mas na cultura japonesa como um todo, na história do Japão, tem esse conceito de que quando uma coisa quebra, essa coisa tem um espírito, essa coisa tem uma alma, essa coisa tem um significado para além da sua utilidade. Então, quando ela é recuperada, eu estou cultuando aquele objeto no sentido de que ele é importante para a minha vida, e quando eu conserto ele, eu não estou ocultando o conserto, né? Porque se coloca pó de ouro, né, quando faz o conserto, então aquilo fica muito nítido que foi quebrado, que aquilo foi restaurado. Então, aquilo marca um momento. Foi um dia que eu derrubei, estava pensando em outra coisa e tal. Foi um dia que meu gato derrubou, né? Então, tem uma memória, daqui a pouco tem uma memória até afetiva ali relacionada àquilo. Então, essa ideia de você não colocar fora, mas consertar e usar até as últimas consequências daquele objeto, né? Quer dizer, até onde realmente não tem mais conserto, não tem mais como, né? Isso é muito interessante e nós perdemos um pouco isso também nessa lógica ocidental da superprodução e do superconsumo, né? E aí ainda sobre a questão ambiental, daí uma outra coisa, eu falei desses três conceitos, né? Uma outra coisa que eu acho muito interessante, que eu acho que a gente tem bastante a aprender, principalmente agora que nós estamos lidando com questões ambientais e catástrofes ambientais de uma forma mais intensa e constante, né? Mais repetitiva, né? Pensando, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, né? O caso das enchentes que tivemos ano passado, estamos tendo novas enchentes esse ano e provavelmente isso vai se intensificar com o tempo, né? A educação. Então, para a cultura japonesa é muito forte, muito especial, né, trabalhar com as crianças desde muito cedo para que elas lidem com naturalidade. Imagina, o Japão é um país que passa por terremotos, tufões, tem vulcões, tem maremotos, tem enchentes também, tem incêndios também, então, e coisas que são inescapáveis, né, não tem como fugir disso, né? Então, existe uma educação para a resiliência, né, para as crianças aprenderem eu não tenho que ter medo da enchente, eu tenho que saber como lidar com isso, porque vai acontecer. Eu não tenho que ter medo do terremoto, eu tenho que entender que é um fenômeno da natureza e eu posso buscar me defender com algumas estratégias, né?
Então, tem coisas muito básicas, né, como as mochilinhas que as crianças usam, né, elas são projetadas há muitas décadas já para boiarem, então elas servem de boia. A criança, tem uma inundação e tal, o que eu vou fazer? Vou botar a mochila e vou boiar. Ou começou a tremer ali a escola, pode cair uma lâmpada, uma coisa, serve de capacete, coloca a mochilinha na cabeça que serve de capacete. Ensinar a criança desde cedo que, deu um problema, onde é que eu vou, onde é que é o ponto de encontro, quem é o professor ou a professora responsável, quem é o líder da turma que vai juntar as crianças e vai para um outro ambiente, né? E esse olhar para a perspectiva japonesa é especialmente interessante porque me parece o Japão, se pode dizer que o Japão é um país desenvolvido em termos ocidentais, mas disso não se segue que ele não conseguiu preservar esses conceitos elementares de uma perspectiva filosófica que permitem um outro olhar, ainda que no seio de um desenvolvimento. Eu digo isso porque normalmente se faz a crítica a esse tipo de problematização, dizendo, nós teríamos que abrir mão do desenvolvimento, abrir mão das benesses, né, por conta para enfrentar esses problemas, e me parece que é um grande ganho olhar para a perspectiva japonesa, como você trouxe, porque preserva uma simultaneidade entre essas duas coisas, né, o melhor dos dois mundos. E se nós pensarmos, né, historicamente, o Japão é um país que se desenvolveu muito depois da Segunda Guerra Mundial, né, e que figurou ali nos anos 80, no boom imobiliário japonês, né. Eles estavam entre as três, né, top 3 de PIB mundial, né, e se desenvolveu muito tecnologicamente, né, e se desenvolveu muito do ponto de vista neoliberal, capitalista mesmo, de fazer muita coisa, de fazer muito estoque, de vender para o mundo inteiro e tal, e de exportar tecnologia mesmo, mas ao mesmo tempo até hoje, né, nós pensamos o 2025 agora, é um país que ainda vive que usa muito papel, né? É um país que ainda tem muita burocracia tradicional. É só pensar que cada cidadão tem que ter um carimbo seu pessoal quando ele vai num cartório, alguma coisa, não tem assinatura digital, né? No Brasil a gente tem assinatura digital. Claro que tem a tecnologia, né? Mas tradicionalmente, né, se usa ir lá colocar o carimbo com o nome da sua família, né, com o seu ideograma e tal. Eu penso, inclusive, nos entes não animados, né? Não só entes humanos e não humanos, mas os não animados, né? Eu penso que um objeto, quando estraga, eu tenho que consertá-lo porque ele é importante ele faz a mediação minha com o chá que eu vou tomar, ou essa tigela faz a mediação minha com a sopa que a minha mãe fazia, então eu quero preservar isso porque tem uma memória afetiva, né? Inclusive, tem uma pequena anedota, assim, tem algumas empresas que fazem uma cerimônia de aposentadoria das máquinas, né? Quando a máquina não tem mais conserto, ela está muito ultrapassada e tal, os funcionários se juntam e fazem uma celebração, assim, um culto em homenagem, obrigado pelo seu serviço, tal. Quer dizer, a relação que tem com objetos, com artefatos inanimados, né? Tem com a própria memória. Com a própria memória. Então, é interessante, eu acho, pensar a partir dessa perspectiva tão rica, né? E que, de fato, a gente ainda tem ainda poucos estudos, né, com relação à filosofia japonesa como um todo, e especialmente do ponto de vista ambiental e da forma como a gente habita o mundo. Acho que a gente tem bastante a aprender aí. Muito obrigado, Leonardo. Esse foi o 3 Perguntas. Se você gostou do nosso programa, curta, compartilhe e nos siga nas redes sociais para os nossos próximos episódios. Até lá!